Olá, meninos e meninas do oitavo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre ensino religioso. Hoje nós vamos tratar um pouco mais e dar continuidade ao conteúdo da aula passada e vamos tocar neste assunto tão importante, tão caro às ciências das religiões e ao ensino religioso, que é a intolerância religiosa. Ok, pessoal? Eu gostaria de pedir a vocês que não esqueçam, toda vez que forem mandar atividade, de colocarem o nome de vocês de caneta. Escrevam de vermelho, de preto, não importa. O que importa é que vocês façam de caneta, certo? E não esqueçam nunca de colocar o nome, senão não vou poder pontuar vocês. Então, vamos lá iniciar nossa aula, porque o nosso tempo é curto e nós precisamos otimizar o nosso tempo. Então, vamos falar hoje sobre liberdade de pensamento, consciência e religião. Essa é a segunda parte desse conteúdo. Semana passada, nós aprendemos um pouco sobre o que é liberdade de pensamento, que apesar de nós vivermos em um país livre e um país que lhe dá o direito de se expressar, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão também tem um preço e você não pode extrapolar os limites da liberdade de expressão e tornar essa liberdade um desrespeito para o próximo. Então, hoje nós continuamos nesse tema, porque é um tema bem complexo que a gente deve se manter um pouco mais nele para que fique bem entendido na nossa cabeça, bem certinho, certo? Apesar da participação de diversos países nas organizações das Nações Unidas, ou seja, na ONU, que foi fundada na década de 1945, a busca pela cooperação mundial é muito importante, certo? Esse compromisso ele foi firmado em 1945, vários países aderiram a esse compromisso de tentar ou de trabalhar nas suas políticas para tentar estabelecer relações mais pacíficas, principalmente entre as religiões, certo? Muitos países concordaram, antes de entrar nesse acordo, com as cláusulas desse acordo. Esses países, por exemplo, como Síria, o Líbano e o Iraque, também concordaram, muito embora nós hoje em dia percebemos ainda que nesses países existem muitas guerras e muitos desentendimentos devido à intolerância religiosa, certo? E às vezes os motivos também são políticos, mas os motivos religiosos também são fortíssimos, certo, pessoal? Trocar as ideias, isso por nosso ponto de vista, é muito interessante, certo? Mas a gente tem que, voltando à aula passada, respeitar sempre um limite. Eu posso me expressar livremente, desde que minha liberdade não fira o direito do outro, ou até mesmo os sentimentos do outro, certo? O Brasil tem essa liberdade de expressão garantida por lei, entretanto, também por lei nos é garantido o direito de não ser vítimas de intolerância religiosa, certo? Infelizmente, no nosso país ainda acontecem muitos e muitos casos de intolerância religiosa. Não é tão pontual quanto deveria ser, aliás, nem deveria existir. É bem frequente as questões de intolerância religiosa, infelizmente, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e que abriga várias religiões diferentes, certo? Mesmo assim, ainda existe. Agora aqui eu quero fazer uma parte, certo? Apesar de existir a intolerância religiosa no Brasil, nós estamos, mesmo assim, muito à frente de muitos outros países, certo, pessoal? Os países teocráticos, que são aqueles países que têm uma religião que o governante do país também é o líder religioso, esses países, sim, eles têm uns índices de intolerância religiosa muito mais elevados do que os nossos. Então, segundo os relatórios da Assembleia de Direitos Humanos e da Diversidade Religiosa e do Ministério dos Direitos Humanos, com base nos dados de 2011 e 2015, quem mais sofre intolerância religiosa no Brasil são os praticantes de religiões afro-brasileiras, certo? Eu acho que isso não é uma novidade para ninguém. Infelizmente, as religiões africanas chegaram aqui no Brasil quase no início da colonização do Brasil, no início da história do Brasil, quando os negros foram trazidos à força para o Brasil, eles trouxeram junto consigo suas religiões. E as religiões desses negros e as religiões também dos índios, que aqui já viviam, não são respeitadas, principalmente pela forma brutal como os europeus implantaram a religião dos brancos, simplesmente
fazendo uma discriminação das religiões dos índios e das religiões dos negros, como se a religiosidade daquelas pessoas, para elas, não fossem importantes, certo? Então, por conta desse histórico, existe essa discriminação religiosa e intolerância religiosa por parte da maioria das pessoas é sempre em relação às religiões africanas, tá? O pessoal da Umbanda, o pessoal da Barquinha, o pessoal da Jurema, são quem mais sofre com essa intolerância religiosa no Brasil, infelizmente, porque, assim, as pessoas precisam compreender que elas não podem dar pitaco na fé da outra pessoa, certo? Cada um tem o direito de acreditar naquilo que lhe é mais conveniente, certo? Então, a intolerância e a discriminação acontece muitas vezes pela falta de conhecimento. Pessoal, a falta de conhecimento é a mãe da ignorância, certo? Quando você não tem conhecimento sobre alguma coisa, quando você não domina um determinado conteúdo, ou um determinado, não tem o poder sobre um determinado conhecimento religioso, você cria em você vários preconceitos. Você começa a criar na sua cabeça histórias que alguém me disse, alguém me disse, alguém me disse, e começa a criar em você barreiras para poder olhar as outras religiões, que muitas vezes, se você parar um pouco e estudar, você vai perceber que aqueles preconceitos que você tem não condiz com o que aquelas pessoas daquelas religiões praticam, tá certo, pessoal? É uma coisa que eu gostaria aqui de deixar muito clara, principalmente em relação às religiões africanas. Não confundam religiões africanas com satanismo. São coisas completamente distintas, tá certo, pessoal? Então, as religiões africanas têm os seus deuses e os seus orixás, e o satanismo é um outro tipo de religião. Dentro da religião africana, nem vai existir a figura do Satanás, certo? O Satanás é uma figura que existe muito mais dentro do mundo judaico-cristão, certo? O Satanás, ele é o inimigo de Deus na cultura judaico-cristã. Para as pessoas do candomblé, não faz nem sentido falar em Satanás, porque eles não acreditam, tá, pessoal? Então, tem que a gente prestar mais atenção no que a gente está falando sobre a religião do outro. E aí, tem um exercício de 6 questões que vocês vão fazer, dúvidas vocês vão tirar no meu privado. Se vocês quiserem falar um pouco mais sobre essa aula de hoje, que eu sei que vocês vão falar, principalmente nessa última parte da aula, que eu falei sobre religião africana, vocês podem entrar em contato comigo, que a gente vai discutir o assunto, ok? Nós vamos explicar e chegar às conclusões de que não tem nada a ver. Eu espero que eu consiga chegar à conclusão de que não tem nada a ver você deve respeitar uma pessoa pela religião que ela pratica. Então, aqui embaixo, em algum lugar, eu vou colocar um link para vocês poderem acessar a sala do Meet. Quem não tiver como acessar a sala do Meet, me procura no WhatsApp, tá, pessoal? Vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito longo.